Hegel foi um filósofo alemão que nasceu em 1770 e morreu em 1831. Esse seu período de vida, né, e de atividade é também um dos períodos mais profícuos da filosofia alemã. Período áureo daquilo que nós entendemos como o idealismo alemão, que é, em larga medida, o resultado de uma internalização no interior do campo da Alemanha de princípios fundamentais do iluminismo, daquilo que os alemães chamam da Aufklärung, né? O nome fundamental dentro desse processo é Kant, certo? Bem, Hegel, antes de mais nada, o representante maior dessa geração pós-kantiana, que é uma das gerações mais decisivas da filosofia alemã, qual nós podemos encontrar ainda Schelling, nós podemos encontrar Fichte, entre tantos outros. Bem, antes de mais nada, acho que seria a maneira que nós podemos abordar o pensamento hegeliano, já que é um pensamento multifacetado, já que nós temos aí uma experiência sistemática da filosofia que cobre uma variedade infindável de campos, ou seja, cobre tanto a filosofia da religião, cobre a filosofia do direito, cobre a estética, cobre a lógica, cobre a ontologia, certo? Cobre aquilo que nós chamaríamos de filosofia social. Então, todos esses campos, de uma certa maneira, foram objetos de uma reflexão do pensamento hegeliano, inclusive também a própria história da filosofia. O Hegel tem as suas lições sobre a história da filosofia, que é também uma abordagem sistemática do pensamento filosófico até o idealismo alemão. Certo? É uma maneira de abordar, então, toda essa experiência multifacetada, eu diria, insistindo em como Hegel aparece no interior do cenário filosófico como responsável pela instauração de um novo modelo de crítica. Essa ideia de que a filosofia ela tem como a sua função maior estabelecer as condições e a fundamentação para a crítica é resultado do impacto do pensamento kantiano no interior do campo filosófico. Kant demonstra claramente, se coloca de maneira muito clara, certo? Como aquele que traz à filosofia a idade da crítica. O que significa crítica, no caso do Kant? Crítica, antes de mais nada, é uma reflexão sobre os limites das faculdades. Cada faculdade ela tem a sua legislação própria. Cada faculdade deve ser inquirida no seu limite, quer dizer, até onde ela pode legislar. Né? Ou seja, nós pensarmos, por exemplo, na faculdade do conhecer, né? Que é baseada no primado do entendimento, enquanto essa faculdade da consciência que opera e produz representações. Quer dizer, conhecer, antes de mais nada, organizar o diverso da experiência sensível sob a forma de representações que, por sua vez, só podem ser produzidas pelo fato do entendimento, se antes de mais nada, uma faculdade de categorias, ou seja, de predicados gerais para todo e qualquer objeto possível. O que são categorias? Categorias são, antes de mais nada, digamos, predicações gerais e possíveis, como modalidade, quantidade, qualidade, certo? Na qual eu defino qual é o predicado possível de um objeto qualquer, de um objeto X. Bem, no interior desse campo de predicação, eu posso então definir quais são as coordenadas da representação. Quais são as coordenadas de como é possível representar algo. E representar aqui, vocês percebam, tem uma função bastante importante. Representar significa, antes de mais nada, organizar a partir das suas identidades e diferenças supostas. Eu organizo um campo de objetos da experiência. Esses objetos eles são então representados a partir das suas identidades e das suas diferenças supostas. Quer dizer, antes de mais nada, a representação ela é aplicada a algo que não é simplesmente a espontaneidade do entendimento, resultado da espontaneidade do entendimento. Né? A representação ela é aplicada àquilo que vem a nós através da sensibilidade, a receptividade da sensibilidade. Certo? A sensibilidade traz a nós um diverso, né? Essa diversidade ela vai ser organizada, né? Ela vai ser paulatinamente organizada. Ela é organizada primeiro pela imaginação, que esquematiza esse diverso no espaço e no tempo. Certo? Ela depois vai ser organizada
pelo entendimento através das suas categorias, das suas representações. Só que para além do entendimento, há ainda outra faculdade. Além do entendimento, da imaginação, da sensibilidade, há ainda a razão. E a razão não opera com representações ou conceitos, ela opera com ideias. Essas ideias, elas têm também o seu campo próprio. Se a razão procura legislar diretamente sobre a sensibilidade, por exemplo, criando um curto-circuito com o entendimento, se você tem uma ligação direta entre a ideia e a sensibilidade, você cria uma ilusão. Você cria uma ilusão por quê? Porque a razão ela tem uma função no campo do conhecimento meramente reguladora. Ela não organiza diretamente o sensível. Ela, na verdade, procura organizar as representações, ela atua nas representações. Essas representações elas vão achar outros princípios de ligação entre si através da ideia. Tá? Então, vejam, nesse caso, o que nós temos? Nós temos aí uma noção de criticar, que significa definir claramente qual o campo de legislação de cada faculdade. Definir claramente o campo de legislação de cada faculdade, ou seja, significa determinar claramente quais os limites do conhecimento, os limites do que há a conhecer, os limites de onde cada faculdade pode legislar, entre outras coisas. Há uma jurisprudência, que é o elemento fundamental do horizonte da crítica. Vejam, essa ideia da crítica como uma definição dos limites do conhecer, dos limites do uso das faculdades, ela não vai ser a mesma ideia que nós vamos encontrar em alguém como Hegel. Hegel também compreende que a função maior da filosofia é operar como um discurso crítico. E aí tem uma questão interessante. Por que a filosofia deve operar como um discurso crítico? Porque, antes de mais nada, a filosofia é uma problematização do senso comum. A filosofia só nasce, pelo menos dentro dessa perspectiva, ela só nasce lá onde a consciência desacostuma-se do senso comum. Ela não é capaz mais de orientar seus julgamentos a partir do senso comum. Certo? Então, por isso, a filosofia, antes de mais nada, é uma operação crítica em relação ao senso comum. Ou seja, uma operação crítica em relação ao senso comum significa uma operação de um pensamento que coloque em questão aquilo que aparece imediatamente a nós como uma representação natural, como um dado natural. A filosofia problematiza a naturalidade do que nos aparece como dado e como evidência. Então, dentro dessa perspectiva, Hegel vai desenvolver um modelo de crítica que vai ser absolutamente não só específico, mas vai ser vai ser o fundamento de uma tradição que vai se desdobrar em uma longa sequência de influência. Antes de mais nada, poderia dizer que para o Hegel, se a filosofia tem uma função eminentemente crítica, é porque a crítica significa, na verdade, compreender a gênese do que aparece para nós como dotado de validade. Ou seja, compreender a gênese do que aparece para nós como dotado de validade. Há um jogo entre gênese e validade. Ou seja, aquilo que aparece a nós como tendo a força de legiferar, aquilo que aparece a nós como uma normatividade estabelecida, certo? Uma maneira de conhecer, certo? Uma maneira de agir, uma maneira de julgar, ou seja, tudo aquilo que aparece como dotado de força normativa, deve ser analisado na sua gênese. Isso tem uma gênese. Essa ideia, ela era uma modificação importante se nós pensássemos na noção de crítica no Kant. Por quê? Porque a noção de crítica no Kant, ela antes de mais nada, eu havia dado uma característica primeira, né? Ela é uma reflexão sobre a estrutura dos limites. Certo? Então, a segunda característica fundamental, que ela é uma reflexão sobre as condições de possibilidade de toda e qualquer experiência. E aí vem uma questão interessante. Quem fala em condições de possibilidade de toda e qualquer experiência, fala de um conjunto de condições que não é exatamente produzido pela experiência, que é, na verdade, condição para que a experiência exista. Então, a questão fundamental do Kant é o que é necessário para que a experiência ocorra.
Por exemplo, nossa experiência, ela se desdobra no tempo e no espaço. Se eu não for capaz de intuir objetos no tempo e no espaço, eu não consigo organizar o campo de experiência. Só que de onde vem a forma do tempo e a forma do espaço para nós? Vem da experiência. É a experiência que produz a forma do tempo. A experiência que produz a forma do espaço. A experiência que produz a ideia de que o tempo é uma sucessão, tal como uma sequência de pontos numa linha reta. Ou, na verdade, esta forma do tempo é uma forma pura do tempo. Ou seja, ela não é produto nem derivado da experiência, ela é condição para que eu possa ter experiência de algo. Bem, esta ideia de que a questão fundamental do conhecimento consiste em saber quais são as estruturas normativas que aparecem como prévias à experiência, como condição para toda e qualquer experiência possível, é um modelo de estratégia crítica que nós chamamos de transcendental. Transcendental por quê? Transcendental porque trata-se, então, de procurar esclarecer as condições a priori para a experiência. Esta estratégia transcendental é um objeto fundamental da crítica hegeliana. A filosofia hegeliana, ela é, antes de mais nada, uma crítica a este modelo de estratégia transcendental para a determinação das possibilidades da experiência. Por quê? Quem fala em uma dimensão transcendental, fala em uma dimensão ahistórica. Se você fala numa condição de possibilidade para toda e qualquer experiência, você percebe? Você fala de um conjunto de condições que não muda com a experiência, que não se modifica com a experiência, que será sempre igual, ou seja, não tem tempo interno. Não tem tempo interno, não tem historicidade interna. Então, uma ideia fundamental da noção moderna de transcendental é o que é transcendental desconhece história. O que é por desconhecer história, o que é transcendental desconhece gênese. Não tem uma gênese no sentido de um processo material que produz as condições de possibilidade de experiências historicamente localizadas e situadas. Então vejam que interessante. Na verdade, esta é uma contribuição fundamental do pensamento hegeliano, que é insistir, em última instância, que toda e qualquer normatividade que coloca-se a nós como necessária, cuja validade é absolutamente necessária, tem uma gênese. Tem uma gênese que, à sua maneira, não só justifica a necessidade desta validade, mas é uma gênese que explicita aquilo que essa normatividade procura deixar implícita. E ao explicitar o que ela deixa implícita, ela modifica radicalmente, certo? Como a normatividade atua. Então, apresentar a gênese já é fazer uma crítica do que se coloca a nós como absolutamente evidente, necessário e natural. Então, a gênese não é só um processo no interior do qual eu vou compreender como algo que para mim é necessário foi formado, mas é um processo através do qual eu vou desconstituir o que aparecia a mim como necessário. Eu vou colocar em movimento o que aparecia a mim como necessário. Eu vou instaurar um processo. Então, esta ideia de crítica é uma novidade decisiva e fundamental. Ela vai ser retomada em vários outros filósofos que vão ser influenciados pelo Hegel, como, por exemplo, alguém como Marx, que vai exatamente insistir nesta noção de que há uma historicidade do que aparece a nós como condição de possibilidade da experiência. Essa historicidade ela pode ser compreendida se nós definirmos o campo desta história como a história material dos processos de produção, das estruturas de metabolismo entre o homem e a natureza. Certo? Então, a partir da compreensão dessa história, eu posso não só compreender de onde vem o fundamento do que aparece a mim como completamente válido, certo? Mas também eu posso desconstituir essas aspirações de validade, porque eu mostro aquilo que a norma não quer mostrar. Se eu puder fazer uma brincadeira, acho que vale um pouco, certo? Aquilo que, nesses casos, nesse modelo de crítica, que a gente poderia chamar de uma crítica
genética, uma crítica que estabelece, que utiliza o problema da gênese como elemento fundamental dos seus dispositivos, né? Vale para essa crítica aquilo que o Bismarck, Otto von Bismarck, um dia falou: leis são como salsichas, é melhor você não saber como elas são feitas. Né? Ou seja, de uma certa maneira, é um pouco isso, é você mostrar como elas são feitas. Né? E ao mostrar como elas são feitas, a sua aparência de coesão, de unidade, né, ela se desfaz. Né? E isso para que o processo, que é o processo que gerou momentaneamente tais normas, possa ser tematizado enquanto tal. Esse é o eixo, eu diria, de uma perspectiva que o Hegel coloca em operação de maneira muito clara, certo? Neste que é um dos seus livros, digamos, mais importantes, que é exatamente A Fenomenologia do Espírito, né? Que é um livro de 1806. Mas o fato é que essa ideia vai ser a base daquilo, que nós vamos ver mais à frente, que o Hegel chama exatamente de fenomenologia. Então, primeiro, para introduzir o pensamento hegeliano, quer dizer, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar qual é a especificidade do seu modelo de crítica. Né? Um modelo de crítica no interior do qual prevalece uma perspectiva, né, que tenta esclarecer a validade através da gênese. Uma gênese que o Hegel vai descrever a partir de um movimento que ele vai chamar de movimento fenomenológico. E a sua ideia de fenomenologia não é exatamente a mesma ideia de fenomenologia que vai aparecer, então, na filosofia do século XX. Certo? A gente vai ver mais claramente o que ela realmente significa. Certo? Agora, há uma série de elementos que eu gostaria de trazer a vocês, de problemas que eu gostaria de trazer a vocês, que vão constituir um pouco o campo de tensão do pensamento hegeliano. Né? E o primeiro deles é, contrariamente à perspectiva kantiana, que vai produzir uma espécie daquilo que o Kant chama de um giro copernicano. Giro copernicano que significa o quê? Significa partir do sujeito para compreender as condições de objetividade, né? Perguntar como o sujeito constitui uma objetividade, né? Quer dizer, como o que aparece a nós é dotado de uma objetividade para nós. E essa é a questão fundamental da sua crítica da razão pura. Em que condições nós podemos entender o fundamento do que aparece a nós como dotado de objetividade? Quer dizer, o resultado disso, nós sabemos muito bem, é, antes de mais nada, uma clivagem importante, no caso do Kant, que é uma clivagem entre aquilo que aparece a nós, que ele chama de fenômenos, e aquilo que é em si, ele chama de coisa em si. Os fenômenos são cognoscíveis, é possível conhecê-los. A coisa em si não é cognoscível, não há como conhecê-la. Então, o limite fundamental do conhecimento é saber lidar com aquilo que aparece no interior de um princípio de objetividade que é determinado pelo meu entendimento, pela maneira como o meu entendimento organiza o campo da experiência e permite a estruturação de certos modelos de ação. Né? Só que aquilo que aparece em si, ele sai da esfera do conhecimento, né? No caso do Kant, mas no caso do Hegel faria a crítica de que este modelo de clivagem, né, é um modelo que não pode escapar de um certo subjetivismo psicologista. Né? Que no fundo é o eixo da crítica, que é a crítica do Hegel. Falar só há conhecimento lá onde é possível tematizar o que não é imediatamente idêntico ao modo de reflexão do sujeito. Só há conhecimento lá onde é possível tematizar o que aparece, o que é absolutamente. Só há conhecimento lá onde é possível tematizar o absoluto. Né? Que aí toda uma discussão sobre o que significa, então, essa figura de que, para além de uma definição restrita da reflexão filosófica, nós teremos agora, daqui para frente, uma reflexão da filosofia como o saber do absoluto.